Ok, Isis, entendi. 19h13. Mais uma vez, a paz do Senhor. Nós vamos orar a Deus e vamos dar início ao nosso culto. Amado e querido Deus, quero agradecer-te por esta oportunidade de estarmos linkados juntamente com teus filhos, cada um nos seus lares, cada um nos seus locais, mas nós estamos ligados através dessa rede de transmissão ao vivo, e nós estamos aqui com um objetivo único, falar e transmitir a tua palavra. Que o Senhor venha me usar, que eu seja um porta-voz, que venha transmitir para todos quantos estão nos assistindo neste momento uma palavra que ela venha corresponder às verdades do Senhor, que é eterno, repreendendo toda a malignidade, todos os pensamentos desmotivadores, todas as informações que às vezes são capturadas pelas informações tão divulgadas que não são boas, mas que nesta noite, Deus, as coisas boas do Senhor estejam sobre as nossas vidas, tirando e removendo tudo aquilo que atrapalha uma boa desenvoltura, um bom relacionamento, uma boa conexão com o divino, com o Senhor que é Criador. Senhor, tua presença se marca com o fôlego de vida que respiramos por este ar, que tu nos concede ter a vida e vida esta em abundância, mesmo diante de circunstâncias que não sejam próprias, mas sabemos que a propriedade divina está sobre as nossas vidas e que nesta noite nós possamos viver essa dimensão espiritual muito mais ampliada, mais larga, trazendo-nos conforto, alegria e encorajamento para termos uma vida de superação em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Antes de nós começarmos... Tá bom, Isis, obrigado. A palavra de Deus, eu quero dizer aqui apenas 5 avisos. Parabéns a todos, irmão Osmar, irmã Ruth, sejam bem-vindos. Parabéns a todos que estão sempre ligados para participar dos nossos cultos online. Obrigado, pastor Azamor vos agradece, tá bom? Que continue assim a sua fidelidade, porque você está sendo fiel a Deus em participar daquilo que é a palavra do Senhor. Segundo lugar, agradecer aos fiéis. Ok, Isis. Agradecer aos fiéis que têm contribuído com seus dízimos e ofertas. Amanhã nós estaremos depositando na conta dos nossos missionários, casal Adair e Luciana, lá em Maués, no Amazonas. É um estado muito humilde, pobre. O missionário Adair estava falando comigo, pastor Jussara Paz, pastor Azamor, aqui na nossa cidade de Maués, nós temos um hospital, mas ele falou para mim que só tem um médico. Eu falei, misericórdia. Que o governo possa se mobilizar e atender a demanda e a necessidade daquele povo de Maués, o povo interiorano, ribeirinho, que a maioria já conhece, e que eles vivem com muita dificuldade, a pobreza lá é muito grande. Que Deus guarde o povo do Amazonas, que Deus guarde o povo desse estado tão grande, um estado de Manaus, a 3 horas, a 4 horas de barco de Manaus. Então, que Deus abençoe nossos missionários. Amanhã nós estaremos transferindo para a conta dos missionários os recursos que são levantados como oferta para enviar para o campo. O missionário precisa se deslocar, precisa de alimento, precisa de apoiar os ribeirinhos. Então, esse é o papel da igreja. Que Deus abençoe pela tua fidelidade de estar ofertando e dizimando. Aqueles que ainda não fizeram, por favor, façam, porque a igreja precisa ter os seus compromissos quitados e pagos, e a igreja depende do apoio dos irmãos amados em Cristo Jesus. Terceiro lugar, presta atenção nisso que eu vou falar. Eu tive que ir agora, a parte da tarde, ir para o centro da cidade, com a minha esposa para resolver um problema na área dela profissional. Ela está trabalhando home office e precisou de um ajuste no equipamento dela. Irmãos, enquanto eu estava na cidade, ela subiu para o prédio, seu trabalho, e eu fiquei ali embaixo, observando as pessoas, poucas pessoas na rua. Mas, irmãos, poucas pessoas usando máscara. O que custa a pessoa ser precavida? Uma máscara dessa custa R$2, R$3. Se porventura a pessoa não tem, já foi mais do que divulgado como se faz uma máscara dessa em casa. Irmãos, use. E se porventura ele passa por uma outra pessoa que está com este vírus, ele não será transmitido para essa pessoa. Eu fico pensando o que o povo brasileiro pensa no momento desse. Tem pessoas andando para lá e para cá, com idades mais avançadas do que a minha, imprudentemente pelo centro da cidade, um lugar onde tem um congestionamento de pessoas, onde há uma necessidade de algumas operações profissionais daqueles prédios, que não são prédios comerciais, são mais
em coletivos, metrô e etc., aí a outra pessoa está de máscara e uma outra do lado sem. Puxa vida, eu nunca vi um povo assim tão imprudente como uma reclamação do pastor que vos ama, sei que não é o caso de vocês, mas o que custa colocar uma máscara? O que custa ser prudente? O que custa ser cuidadoso? E é o injusto, ou seja, o pio, quem busca a santificação com Deus, e aquele que é ímpio. Irmãos, quando chove na horta do crente, chove na horta de qualquer um de outra religião, não existe chuva separada, não, irmão. Não existe segmentação de chuva, não. Uma chuva chove do lado direito, chove do lado esquerdo. Não existe, não, irmão. Quando cai água, cai em toda a terra. Então, presta atenção, quando brilha o sol ilumina para todos, o calor do sol é vitalidade para todos. Paz do Senhor, Lúcia Regina, Deus te abençoe, a paz do Senhor, Ismael, Filhona, Alessandra, Deus te abençoe. Então, vamos ser prudente, use máscara, não custa nada. Porque tem pessoas que estão trabalhando obrigatoriamente porque os seus serviços são de grande importância por serem instituições governamentais, municipais, estaduais e federais. Não podem parar, não podem travar. Então, vamos usar de prudência. Amém? Avisa teu irmão, teu amigo, coloca uma máscara, se não tiver, faz em casa, costura aquilo, põe um elástico, põe aqui, e você vai estar protegido, e se porventura houver algum problema, a outra pessoa estará protegida também, ok? O recado foi dado. Outro recado também, irmãos. Manter a nossa oração pela nossa nação. Como foi dito recentemente, a nossa nação nunca atravessou um problema desse tão sério. Eu vou falar da nossa nação, irmão, não vou falar dos outros países, não, tá? Vou falar da nossa nação. Nós somos brasileiros, a nossa cor é verde e amarela, tá bom? É Brasil. Então, vamos falar do Brasil. O que importa, nós somos brasileiros, não vivemos de economias externas, nós vivemos daqui, o que está acontecendo aqui. Vamos continuar orando pelo nosso país, pelas autoridades constituídas, porque é uma recomendação bíblica. Não preciso falar, recomendação bíblica. E a palavra de Deus diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, nós vamos falar da nossa nação brasileira, então vamos orar pelas autoridades constituídas, desde o presidente até o prefeito da cidade, tá bom? E os vereadores, abraça tudo isso, ora. Vamos orar também pelo estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro está passando, irmãos, olha, complicado, hein? Tramita isso. E hoje nós estamos vendo assim uma situação muito complicada no estado do Rio de Janeiro. Lamentavelmente, irmãos, vai aqui um desabafo, a gente vota errado de Jesus. Então vamos refletir, repensar e reavaliar isso para o nosso próprio bem, ok? Quinto aviso, eu hoje ou amanhã estarei fazendo um vídeo, não era para eu postar nesse canal, porque eu vou fazer um vídeo mais no contexto social, humano, e de um novo tempo que a Bíblia fala, ok? De um novo tempo, de uma era que chegou, e a Bíblia, escatologicamente, fala-nos sobre isso. Pastor, você vai falar escatologicamente da Bíblia? Não, não vou falar, eu vou falar da realidade social, da nossa realidade como seres humanos. Os seres humanos fizeram o que tinha que fazer. Fizeram a farra, né? Fizeram a farra. E quando se faz uma farra, e para que nós possamos começar a nossa mensagem e alegrar o coração de todos, diz que tem um segmento profissional que vai ter uma rentabilidade muito boa. Diz que quando acabar essa quarentena, os salões de beleza e de cabeleireiros vão estar lotados. Diz que as mulheres, me perdoe essa expressão, as mulheres vão sair correndo para ir para os salões, tá bom? Eu que tenho o meu salão masculino, tenho o meu profissional que corta meu cabelo, já está grande, ele também com certeza vai me atender lá, porque eu vou, quando ele abrir, eu vou ser um dos primeiros clientes. Então, é para alegrar teu coração, e quem trabalha nessa área pode ter certeza que vai ganhar dinheiro, não tem nada que reclamar, tá bom? Vai ser uma correria só. Deus abençoe. Vamos à palavra de Deus. 19h25. A palavra de Deus está registrada no livro de Crônicas, capítulo de número do texto do livro de 2 Crônicas, capítulo a peleja contra o rei Josafá. Gil da paz do Senhor. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo, vem contra ti, rei, uma grande multidão da além do mar da Síria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. E apregoou um jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá,
vieram para buscar o Senhor. Para aqueles que não sabem, Judá é o contexto de toda Jerusalém hoje, que é a capital da Terra Santa de Israel. A oficial é Tel Aviv, Jerusalém, a capital religiosa de Jerusalém, ok? Então é Judá, Jerusalém. E todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo que ele havia feito nosso. Não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás, que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgará? Porque em nós há força porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então, a palavra do Senhor nosso Deus, ela nos esclarece em um ponto. 3 povos ou 3 nações se reuniram para destruir o povo de Deus. Pastor, qual é a tônica desta mensagem? Qual é o tema desta mensagem? Eu já vou lhes dizer. Podemos entender as dificuldades e problemas que aparecem sem avisar em nossas vidas. Algumas vezes com a mesma proporção que chegaram ao rei Josafá. Aí eu vou trazer uma tônicazinha, presta bem atenção que eu escrevi para que a nossa capacidade de reagir e responder aos problemas desta vida será determinante, presta atenção, 1, espiritual, 2, e em terceiro lugar, introdução, a minha e a tua capacidade de reagir e responder aos problemas desta vida será determinante para nos aprofundarmos no livro de Josafá, o que aconteceu em Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, os oponentes ao povo de Deus. Uma cidade vencida por Josué. E Josué armou o seu exército e invadiram essa cidade pequena chamada Ai. Mas cabe dizer que dentre algumas... Pastor Zamor, por que o povo perdeu uma luta contra uma cidade pequena? Segundo o exército israelita, seria uma vitória fácil. Podemos imaginar que lutar contra uma cidade pequena, frágil, por um exército que já vinha pelejando e batalhando e vencendo, não seria difícil. Mas acontece que nós sabemos que no livro de Josué, capítulo 7, existe o pecado de Acã. Deus falou de nenhum despojo, ou seja, ouro, prata, bronze, capa, tudo que tinha utensílios dos inimigos não era para se pegar desse despojo, porque eram coisas não benditas, mas malditas. Acã diz que aproximadamente ele viu nos seus inimigos, nos despojos, aproximadamente 500 gramas de... Foi terrivelmente uma afronta a Deus. Ele pegou uma capa que era comum o povo de Ai, dessa cidade, usar, uma capa babilônica, uma capa com muitos apetrechos, capa com valor, muito valor.
E ele viu aquilo, ele falou, olha, eu vou pegar, vou enterrar aqui na minha cabana, ninguém vai ver. Esse é o problema que são... Isso incorreu numa derrota vexatória para o povo de Israel. Ninguém entendeu por que Israel perdeu essa batalha. Josué, vitória. Pastora Zamora, o que o senhor quer dizer com isso? Simples. A humanidade hoje sofre, perdão, por causa desses pecados. A humanidade sofre porque tem alguns pecados encobertos dentro da sociedade e são tão maléficos que Deus contempla aquilo de uma maneira horrenda. Porque a nossa cultura cristã, que é a sua maioria, a parte maior, sempre vê pelos olhos da misericórdia. É fato que a Bíblia fala sobre isso. Só que muitos esquecem de que existe da parte de Deus o que não existe da parte do homem. É uma justiça implacável. É uma justiça ferrenha, aonde o homem pode se escapar daquilo que o outro homem vai liberá-lo, diante de vários contextos. Mas Deus não. Deus não. É por isso que eu entendo, mas em decorrência desses erros e pecados, como Acã, ao pegar disso, me perdoe o termo, roubar o que não lhe era próprio, nem aprovado por Josué e por Deus, porque Deus havia falado no meio do arraial, ou seja, no meio da congregação, que não era para se pegar nada do despojo, porque era normal se pegar dos inimigos que perdiam a peleja daquilo que eles tinham por melhor. Se tinham lá gado, pegava, se tinha ovelha, Deus havia proibido. E muitas coisas, meus irmãos amados em Cristo Jesus, nós temos feito usos indevidos. E, lamentavelmente, a conta chegou. E estamos pagando a conta. O mundo erra mais humanamente do que acerta mais humanamente. Agora, todos nós temos a consciência, presta atenção nisso, todos nós temos a consciência de medir o certo e errado. Todos nós, independente de credo religioso. Eu não só falo hoje dentro de um momento, eu falo de Deus para todos quanto desejam ouvir. E o problema é que a verdade, às vezes, ela é dura e nos incomoda. Mas a realidade é que a conta chegou e a humanidade está pagando. E como eu disse e repito, a conta não é pequena. Porque aprove Deus sempre nos dar um toque. A Bíblia é uma palavra revelada. Pastor, e o texto que fala lá sobre a eternidade que o senhor ministrou na terça-feira, falando sobre Jesus, que ele ressuscitou a sua igreja para uma vida aonde ele já está, para que assim como ele lá está, estejamos nós também. Então existe essa promessa ainda não cumprida, porque nós ainda estamos nesta terra. Mas é uma coisa que eu sempre destaco. Todas as religiões do mundo, com raras exceções, elas comungam e convergem para um assunto e um aspecto, que existe uma vida pós essa vida. Que a morte apenas, ela sepulta esse invólucro humano, que volta para a terra, o pó, da onde fomos formados. Mas e a alma e o espírito? Algumas religiões, elas creem só na alma, outras falam do espírito coligado à alma. Os judeus são dicotônomos, alma e espírito e corpo. Eles não têm alma e espírito, corpo, dicotomia. Nós somos tricotônomos, corpo, alma e espírito. Isso eu já ensinei várias vezes no domingo. Mas o que nós vimos no Senhor, o Criador. E muitas pessoas sabem, mas não querem entender esse aspecto. E esse aspecto da alma e espírito são fundamentalmente importantes, somos seres divinos, por esta interligação, ou esta ligação, este fio, este cabeamento com o maior para o menor,
mas do grande divino para nós que temos a divindade. Fechando essa introdução, nós vamos entrar agora para aquilo que todo o povo de Deus gosta. Todos, sem exceção. Pastor, e o que é? Deixa eu dar uma ampliada aqui na largura do texto, para que nós possamos ver melhor. Pastor, e o que é? O que o texto de Crônicas fala. Primeira lição que nós aprendemos no livro de Crônicas, capítulo 20, é que quanto maior for o inimigo, presta atenção nisso, a primeira lição que nós aprendemos aqui no livro de Crônicas, quanto maior começou com uma grande diferença. Josafá tinha um exército, ele ia lutar contra 3 exércitos. A Bíblia diz que vinha o povo de Moabe, os filhos de Amon e os que viviam nas montanhas, os amonitas, filhos de Amon. 3 exércitos contra um exército de Josafá. Está lá no livro de Crônicas, capítulo 20, verso 1. Os mensageiros vieram correndo e disseram alguns que avisaram Josafá, dizendo: vem contra ti, Josafá, maior o livramento que Deus realizará por nós. Vou repetir. Quanto maior a batalha que enfrentamos, como estas, ou esta que estamos enfrentando, esta porque a conotação é de uma situação. Eu não vou ficar falando o nome, não, para não ficar dando honra a toda hora a isso, tá? Mas, através disso, verá agregado outros problemas. Mas eu quero te dizer que para cada problema, porque eu creio num Deus que livrou Josafá, que ou situações. Aí eu vou falar um pouquinho interessante isso para vocês meditarem um pouquinho nisso, que isso é muito importante para você, é para o teu bem, é para o teu para tudo, até para errar. Até para errar. Agora, Deus, naturalmente, cobrará dessas ineficiências nossas. Então, meu nome e as individuais de respeito ao teu nome. Agora, recebemos a sequência que nós subimos os degraus espirituais. E quanto mais relacionamento com Deus, quanto mais intimidade com Deus, mais próximos estamos das nossas bênçãos individuais. E as bênçãos coletivas. Por exemplo, você vai entender, Deus vai repreender esse momento. A bênção é coletiva, não é individual, porque nós estaremos livres de uma situação que é adversa para todos os seres humanos, ok? Então, é uma atenção que nós deveríamos ter redobradas em relação a essa questão, que ela é muito importante para que nós possamos mensurar isso, tá bom, igreja? Mensurar. O que é isso, pastor Azamor? É medir isso, entender isso, para que nós possamos nos manter o quê? Pastor, manter o quê? É mantermos fiéis, né? Mantemos encorajados, mesmo diante de tudo aquilo que nós estejamos vivendo. Nós não podemos perder esse encorajamento. Se nós perdemos esse encorajamento e não vivemos os nossos sonhos, como será? Pastor, o senhor estava falando do segundo ponto, e eu vou aqui corrigir no meio da sociedade. Segundo livro de Crônicas, capítulo de número 20, verso 3, que nós lemos, então Josafá temeu, ele teve medo, mesmo um rei teve medo, e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Notemos que ele não deixou de sentir temor, medo. É natural quando você sente temor, em especial, o que muitos às vezes dizem, chegou o momento do fracasso, perdemos. Eu entendo que nós passamos 3 vozes que pelejar. Parai. E isso não se trata, tá, de uma fé utópica, de um sonho do pastor, não. Tudo Deus vê. Só que Josafá resolveu e decidiu esperar o conselho de Deus antes de qualquer ação bélica. Ele sabia aquilo do Senhor. Os hebreus, os judeus, os israelitas chamam de Javé, de Deus, na linguagem portuguesa. Deus, a nossa linguagem, do português. Então, espera um pouquinho que Deus está agindo e Deus está trabalhando, tá? A terceira lição que nós extraímos desse texto, não fique prostrado. Amém? Irmãos, não fique prostrado ou prostrada. Levanta-te, põe-te de pé, porque Deus optou em falar conosco quando nós estamos de pé, tá bom? E pôs-se Josafá em pé,
Livro de Crônicas, capítulo 20, verso 5 e 6, que nós lemos. E ali ele fez uma oração célebre, a oração da vitória. Quando Josafá entendeu que era a hora de focar sua oração em Deus e não nos problemas, colocou-se de pé e proferiu uma das orações mais centradas em Deus, que a Bíblia relata. Eu entendo que esta oração de Josafá foi tão célebre, todos os reinos das gentes, ou da terra, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Aí, através da ciência, e nos trazer uma resposta efetiva para a resposta diante desta questão, ok? A quarta, mais acertada. Ele diz, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. E aí eu vou colocar mais, ó vós, nem vos assusteis por causa desta grande situação. Quando nós confiamos em Deus, presta atenção, pois quando nós confiamos em Deus e chamamos Deus nesta hora, mas com a alma, com o sentimento, algumas pessoas envolvidas nesta questão não têm uma resposta e não têm uma solução. Mas é o centro das nossas atenções em orações, em louvor, em dedicar-nos um tempo da nossa vida e existência para Ele. Eu vou traduzir para você aqui. Essa peleja não é vossa, mas é de Deus. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação através do profeta Jaaziel e disse, nesta batalha, Josafá, não tereis que pelejar, postai-vos. O que é postai-vos? É se colocar em um lugar e ficar observando, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã, sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Exército. Irmãos, veja bem, esse momento que às vezes a gente fica muito retido, nós principalmente, brasileiros, estamos acostumados a estarmos fora, até por causa do calor. Eu vou abrir o parênteses e fechar. Segura a onda, fecha o parênteses, tá bom? Segura a barra um pouco, isso vai passar. E nós, juntamente, cultuaremos a Deus, como Josafá o fez, mas com cânticos de adoração e cânticos de alegria, tá bom? Segura um pouquinho, não se desespera não fica tenso dentro de casa não, procura alguma coisa nova para fazer, sempre tem alguma coisa nova para nós fazermos. E este momento também que Deus está nos permitindo ficar mais retidos, mais internos, é para que a gente possa refletir melhor sobre as nossas ações, condutas e diante de Deus a nossa fé, tá bom? Pastor, e para concluir, começamos 19 horas e 25 minutos, eu não gostaria de passar mais do que 35 minutos, aproximadamente, de mensagem. Quinta lição que aprendemos do livro de 2 Crônicas, capítulo 20, adoração. Ao invés de lamuriar, ao invés de desesperar, adore a Deus, porque esta é a tua melhor arma. E os das montanhas de Seir, que vieram contra o povo de Judá, sob a liderança do rei Josafá. E no final de Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 20, verso 22, e foram todos desbaratados. O que é isso, pastor? Foram todos destruídos. E eu quero liberar uma palavra profética para a tua alma e para o teu. E a capacidade espiritual é pela fé, por intermédio do Espírito Santo, Santo e Divino Espírito que habita em nós. Então, existem duas dimensões. A primeira, humana, ciência, natural, estudo, sabedoria que Deus deu até Salomão. E tem aquela que é divina e espiritual. É aquilo que nos conecta a Deus com um aspecto sobrenatural. Que é isso, pastor Azamor? Vem uma pessoa doente, você ora e pela fé, em nome de Jesus, essa pessoa é curada. A Bíblia fala de paralítico, a Bíblia fala de cego. Pastor, mas é na Bíblia no primeiro século? Não, irmãos. Em alguns lugares, Jesus Cristo, e as respostas estão acontecendo. Tudo é mediante e dependente da fé. Aí a fé, ela tem um nível. Quando nós alcançamos esse nível, trazendo para a nossa vida, do dia a dia. Enquanto eu e você louvamos a Deus, Deus porá emboscada na vida de todos aqueles que procuram destruir a paz
que vem de Deus em nós, que procuram destruir a tua alegria, que procuram destruir seus sonhos, que procuram colocar emboscadas para destruir teus projetos. Eu quero, mesmo diante desse fato, a tua alegria vai permanecer, os teus sonhos vão se manter e os seus projetos não vão ruir, porque Deus não permitirá. Pastor, só porque eu vou dar o remédio e a solução bíblica. No livro de 2 Crônicas, capítulo 19, verso 3, diz o seguinte: contudo, alguma virtude se acha em ti, Josafá, porque tiraste, quando assumiste o reinado, para fora da terra os asterotes, ou azerotes, como que rota. Ele passou por uma vitória porque ele optou em dispor o seu coração para buscar a Deus no início do seu reinado. Eu quero dizer para você nesta noite e conclamar: buscar a Deus com mais singeleza, com mais força, com mais dedicação. Porque não adianta nós só dobrarmos o joelho. Nós temos que agir segundo aquilo que Deus propõe para o teu coração. Eu vou deixar para você uma interrogação. Qual é o teu chamado? O que mais você sente no teu interior de Deus? Qual é o teu chamado? Qual é a tua vocação? E dentro disso, o que você tem se disposto a fazer? Ele tirou fora da terra de Jerusalém aquilo que feria uma adoração única e exclusiva para Deus. Às vezes nós agregamos algumas coisas no contexto da nossa vida que não traz alegria para Deus. Será que a gente pode tirar isso e colocar mais um pouquinho em Deus para que nós possamos alegrar Ele e Ele, por conseguinte, nos recompensar com a sua benignidade e bondade sobre nós? Como é que está sendo a nossa relação com o divino? Deus te guarde, Deus te abençoe. Querido e amado Deus, abençoe a esses que estão nos assistindo nesta hora. Que a amplitude das tuas mãos os abrace, a tua grandiosidade os cubra, o teu poder os livre, na tua força os livre da fraqueza, na tua graça